Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada O Religioso Decepcionado. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. O religioso decepcionado com a religião. O religioso decepcionado com a religião. Quem foi ele? No capítulo 7 de Romanos capítulo 7, do 14 ao 25, está escrito assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Espírito Santo de Deus, por misericórdia, ministre a palavra a cada um de nós, diante da nossa ineficiência de fazê-lo. Abençoe a cada pessoa que está aqui neste santuário, que ninguém parta para a eternidade sem nascer de Ti, Pai, sem acreditar que o Senhor enviou Jesus para nos salvar e Ele nos atraiu no corpo dele lá na cruz. Que todos aqui possam ter esta revelação de que estão entre aqueles que Jesus atraiu no corpo dele. Nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. Temos aqui, então, este homem decepcionado pela religião. Porque a religião não conseguiu libertá-lo do velho homem. A religião não consegue libertar ninguém do velho homem. O velho homem que a Bíblia se refere é a natureza adâmica, que todos nascem com ela. Ele foi um homem, segundo as próprias palavras dele,
religioso e muito cumpridor da lei. Diante da lei, ninguém podia levantar um dedo contra ele. Ele deixou esse testemunho lá no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 6 ao 10. Quem era ele segundo a religião? Um homem irrepreensível. Filipenses 3, 6 a 10. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Esse é o testemunho que ele deu de quem ele era diante da religião. Realmente irrepreensível, ele está falando aqui. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem que, segundo a religião, estava apto para entrar no céu. Segundo a religião. Quem não gostaria? Mas a religião não resolve o problema. E ele mostrou aqui, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Ele se achava irrepreensível, achando-se que era o tal. Quanta gente está assim nessa situação, não é? Acha-se poderoso, com direito adquirido para entrar no céu, mas ele não estava preparado para entrar no céu. E na verdade tenho também por perda todas estas coisas. Que coisas? Todas as práticas religiosas que ele pôs em prática, ele jogou tudo fora. Nada disso me serve. Pela excelência de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco. Tudo é esterco, tudo que o homem põe em prática no sentido de agradar a Deus é esterco. Porque Deus enviou Jesus ao mundo, porque essas coisas não iam salvar ninguém. Essas práticas traz para o homem a soberba, o orgulho. E ele então diz, eu joguei tudo fora para ganhar a Cristo. Precisamos jogar tudo fora. Todas as nossas práticas religiosas impedem a fé na obra que Deus fez por nós através de Jesus. Nós achamos que somos bons, mas Deus olhou para a terra e não viu nenhum bom, nenhum, que pudesse morrer na cruz do Calvário. Daí a necessidade que ele teve de enviar Jesus, porque a exigência era a morte de um justo para salvar os injustos. Justos não têm direito de entrar no céu. Só os injustos chegam a esta conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Ele teve o teste. O que ele queria fazer de bem não conseguia, porque a velha natureza pende para as coisas para baixo. O espírito pende para cima. Então, o que ele queria fazer de bem, ele não fazia, porque a natureza não deixava. Mas o que ele não queria fazer de mal, isso ele fazia
quando ele estava na religião. Por favor, que tenha esta mensagem por aí afora, dizendo que isso é coisa de cristão. Não, senhor. Aqui não se trata do cristão, se trata de um religioso decepcionado, trazendo aqui o relatório dele para ver se algumas pessoas realmente caem em si. Principalmente esses que se acham igual ao apóstolo Paulo. Irrepreensível, eu sou tal. Mas ele precisou cair. Como qualquer pessoa que se acha irrepreensível precisa cair. Paulo precisou cair. Então, feliz daquele que consegue cair em si, que consegue descobrir que está seguindo uma religião que o levará ao inferno. Que todas elas levam para o inferno. Não existe religião que leva a pessoa para o céu. Não se iluda, não se enganem. Do contrário, você, o senhor, a senhora, está falando que Deus tem um acerto de conta com Jesus. Quando nós lemos João capítulo 3, versos 16 e 17, nós vemos que Deus ama você, a mim e a todos. Ele quer a salvação de todos, mas religião não consegue salvar ninguém. E ele precisou enviar o Filho amado, Jesus Cristo. Como é conhecido este versículo, mas sem raciocínio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se tivesse alguma religião que salvasse, se seguir uma boa religião levasse a pessoa para o céu, Saulo de Tarso não teria deixado este relatório para nós. Ele deixou porque ele foi decepcionado com a tal de religião. Ele disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 16, o seguinte, para aquelas pessoas que querem se justificar pela lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por isso, ele deixou aqui para ver se alguém que está aí querendo ser salvo pela lei, cai em si. Romanos capítulo 3, versículo 21, ele deixou também esse alerta para nós. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora se manifestou a justiça de Deus. A religião quer justificar o homem e acaba enganando muita gente. Mas a justiça de Deus só é satisfeita quando a pessoa morre no corpo de Cristo pela fé que foi atraída no corpo dele. Essa é a justiça de Deus para o pecador. Não tem outro jeito? Não. Então ele mostrou para nós aqui no capítulo 3, verso 24 ainda de Romanos, o que ele falou? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, de graça. Quanta gente cansa, quanta gente sofre, mas a salvação é gratuita, gratuitamente, pela graça, não é por fazer. Oh, quanta ignorância! No capítulo 6 de Romanos, verso 7, nós vimos que a justiça de Deus
é operada quando a pessoa, então, acredita que morreu no corpo de Cristo na cruz com Ele. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Este sim, não é a questão de guardar a lei, não é a questão de sacrifício, não. Ele ainda chama de tolo aqueles que fazem sacrifício no sentido de entrar no céu. Ele chama de tolo. E realmente é, diante de uma obra que está feita à disposição de qualquer pessoa, a pessoa querer se salvar realmente é uma tolice, porque a salvação é de graça, gratuitamente de graça. Oh, beleza! Vamos lá para Efésios 2, 8 e 9. Lá deixa mais claro que é de graça, não precisa fazer nada. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo estava encaixado nas obras, achando que ia ser salvo, Saulo de Tarso. Quando a pessoa nasce de novo, muda até de nome. Saulo de Tarso caiu em si. E ele não chamou mais Saulo de Tarso, passou a chamar Paulo. Então, muda de nome, de religioso em cristão. Cristão não é nome de pessoas que estão numa igreja evangélica, como está sendo enganada muita gente aí. Cristão é aquele que tem Cristo vivendo nele. É aquele que nasceu de Deus, de graça, porque não tem outro jeito de nascer de Deus. Gratuitamente, de graça. Esse, então, é cristão. Não é mais agora evangélico, não. É cristão. Ele, então, o que o apóstolo Paulo agora é? Nada. Agora ele só tem o nome, mas ele não é nada. Porque ele teve uma iniciativa que todas as pessoas têm que ter quando ela cai em si. Para cair em si, precisa realmente crer na palavra de Deus. Se não acreditar na Bíblia Sagrada, a pessoa está tudo bem. Está tudo legal, acha que... Por isso que tem muita gente que nem quer ler a Bíblia, para não descobrir que está indo para o inferno. Porque é pela Bíblia Sagrada que nós vamos ver que todas as pessoas nascem no pecado. E no pecado elas morrem se não nascer de novo. Morrer aqui é mudar de lugar. Não significa morte física, não. Aqui, quando a pessoa não nasce de novo, realmente ela vai morar com o diabo. E ela tem culpa? Tem. Ela tem culpa. Por quê? Porque hoje a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais lido no mundo inteiro. Toda pessoa tem uma Bíblia Sagrada em casa. Toda pessoa, se quiser, ela pode ver que nasceu separada de Deus. O que a pessoa vai pensar quando ela lê 1 Coríntios 15, 22? O que ela vai pensar? Ela tem a Bíblia, ela está lendo a Bíblia, e agora ela chega nesse versículo. O que ela pensa? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma pessoa que tem o raciocínio funcionando, o que ela pensa? Ela tem a Bíblia em casa, ela está lendo a Bíblia com desejo de conhecer o caminho do céu. E ela então acha que ela está no caminho do céu, porque está numa família
religiosa, que não mata, não rouba e etc. Mas ela chega nesse texto e ela fala, peraí, todos morrem em Adão? O que é essa morte? É separação. Todos nascem separados de Deus por causa do Adão. Mas o que esse camarada fez que ele está me mandando para o inferno? Ele não acreditou na palavra de Deus, que nem você não acredita. É isso. Não foi a fruta que ele comeu, não, Senhor. Foi não acreditar na palavra de Deus, que havia dito o quê? O que Deus havia dito? Gênesis 2, 16 e 17. O que Deus tinha falado para esse homem? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Aí entra a separação, é aquela morte que nós acabamos de ouvir, a leitura de 1 Coríntios. Não é morte física. Adão recebeu uma lei. O que Deus fala é uma lei, não coma. Ele comeu. Como Deus não se deixa escarnecer, como o pai se deixa escarnecer, meu filho, não mexe aí, que se você mexer você vai apanhar. Ele mexe, ainda te olha para a cara rindo. Deus não é assim. Gálatas 6:7. Adão não deu para embrulhar Deus. Não. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Adão quis tapear Deus, pondo a culpa na Eva. Mas ele sabia, quem recebeu foi você. Por isso que não está escrito que entrou o pecado pela mulher. Romanos capítulo 5, verso 12. Não entrou pela mulher. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nascem separados de Deus em Adão. Mas em Cristo eles ganham agora direito de entrar no céu. Por quê? Pela leitura que nós acabamos de ouvir, que Deus enviou seu Filho amado para salvar o homem, porque a lei não conseguiu. Veja bem que exemplo Saulo de Tarso teve. Todo sacrifício, como muitos têm por aí afora. Quanto sacrifício, até a igreja de Deus ele perseguiu. Pensando que estava fazendo um bom caminho de entrada no céu, mas não. Ele estava indo para o inferno. Mas graças a Deus que ele caiu em si. Todo aquele que cai em si, vendo na Bíblia Sagrada pelo Espírito Santo e busca solução para o problema, vai achar. Como foi que o apóstolo, agora Paulo, clamou a Deus com toda a força possível. Eu fico pensando em um homem que era um general, né, do exército, devia ter uma voz bem forte, e ele falou aí no capítulo 7, versos 24 de Romanos. Não foi assim, o Senhor tem misericórdia, que tem muita gente que ora que a gente nem ouve, né? O que ele falou? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que corpo de morte era essa? Era a natureza que impedia ele de fazer o bem que ele queria fazer. Religião é tampar o sol com a peneira.
Porque sem troca do coração, sem troca dessa natureza, não dá para a pessoa pôr em prática aquilo que agrada a Deus. Não adianta sacrifício e nada, porque Deus não vai ficar legal, Ele não vai gostar. Não, Ele quer que a pessoa creia que Cristo veio a este mundo para salvá-la, que Cristo foi para a cruz para atrair o pecador no corpo dele, para fazer o pecador morrer com ele, ser ali ressuscitado com ele. Isso é o que agrada a Deus. A vontade de Deus é essa. Claro que Ele quer que todos sejam salvos, mas as pessoas acreditam que o que elas estão fazendo está levando-a ao céu. Não. Não. O pecado impede a pessoa de entrar no céu. Como remover este obstáculo? Morrendo no corpo de Cristo na cruz. É o único jeito que a pessoa é justificada por Deus. O homem pode justificar a pessoa pelo que ela faz. Eu acho que Paulo era irrepreensível, como Saulo de Tarso. Quanta gente tem canonizada aí porque são boazinhas diante das pessoas. Então é canonizada, agora é santa. Mas santa onde? Só aqui. Agora Deus canoniza aqueles que nascem dele eternamente. Santo é todo aquele que nasce de novo. Nós estamos trazendo aqui para os irmãos novamente a primeira epístola aos Coríntios, tratando disso. Santo é aquele que nasce de Deus, não é aquele que agradou a Deus pelas obras, sacrifício, etc. Não, as obras é um dever de todo cidadão. Todo cidadão deve realmente ser misericordioso para os outros, não é? Mas não é um botina velha, um sapato velho que vai te colocar no céu. Então o apóstolo Paulo caiu em si, por quê? Porque ele gritou por misericórdia. Quem me livrará desta velha natureza? Aí ele descobriu que tinha que morrer com Cristo na cruz. Foi isso que ele falou lá em Filipenses, que os irmãos não prestaram atenção. Ele descobriu que tinha que morrer com Cristo na cruz. E isso fez com que ele desse o grito: agora nenhuma condenação há para mim. Ele podia ter dito. Por quê? Porque eu morri com Cristo na cruz. Gálatas 2, 19 e 20. Agora, no lugar do eu, que era o tal, está Cristo vivendo em mim. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora não sou eu mais quem vive, agora é Cristo. O eu foi crucificado, Romanos 6,6. O eu ficou preso na cruz, no corpo de Cristo, porque eu acreditei que fui atraído no corpo dele. Paulo está falando aí agora, que eu fui crucificado com ele, que eu morri com ele, e que agora ele vive em mim. Então agora não tem mais aquele obstáculo, porque Deus me justificou. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E agora ele fez uma coisa que todos deviam fazer. Você foi enganado a vida inteira na religião. O que o apóstolo Paulo falou? Não, mas foi tão legal e etc. Não, Gálatas 3,13
Ele deu um nome próprio para aquilo que enganou a ele tanto tempo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi uma maldição para ele? Foi. E para todo aquele que está querendo entrar no céu pela lei. Tá certo? Torna uma maldição, não deixa a pessoa cair em si e descobrir que está indo para o inferno. Não, eu cumpro a lei, eu não faço isso. Não, Senhor. O apóstolo Paulo diz: não. A lei é maldita para mim. Ela me enganou. Eu sofri pondo a lei em prática, mas fui enganado. O que eu queria fazer de bem eu não fazia, e o que eu não queria fazer de mal eu fazia. Então, amados, aqueles que querem se justificar pelas obras da lei, deve cair em si, deve meditar na palavra de Deus. Meditar não é ler para fazer a obrigação. Não, meditar. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que há muitos erros porque a pessoa não medita na palavra de Deus. Ele falou, está escrito lá em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o erro das pessoas que querem buscar a salvação onde não tem. Né? Não tem. Mas a pessoa acha que vai encontrar lá pela prática da lei, pela prática, boas práticas que ela põe em vigor aí. Não. Não existe. Então, o apóstolo Paulo está dando um ultimato aí em Gálatas 2:21. Você está enganado, preste atenção, leia a Bíblia Sagrada como ela é, a palavra de Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Como é que se aniquila a graça? Querendo fazer as obras para se salvar. Então, ele chegou a essa conclusão. Eu não troco. Eu não deixo a graça de Deus de lado para me justificar a mim mesmo. Não. Eu fico com a justificação pela fé na obra que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Cristo precisou ir para a cruz? Claro, ele veio para isso. Não foi um acidente a crucificação de Cristo. Não, ele veio para isso. Quanta gente acha que foi um acidente, que ele não queria ir para a cruz, que ele até orou pedindo a Deus para retirar esse peso dele. Não, nada disso. Ele veio para isso. Lá no capítulo 3 de João, verso 14, nós vemos que ele estava esperando essa crucificação. Ele sabia, veio para isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele sabia? Claro, veio para isso. Moisés levantou a serpente lá no deserto, levantou. Eu vou ser levantado numa cruz. E ainda era no início, né? Então não foi acidentalmente a crucificação de Jesus. Era o único jeito que Deus tinha e tem para justificar uma pessoa do pecado. É ela acreditar que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada com Cristo, morta com Cristo, sepultada com Cristo e ressuscitada com Cristo. Não tem outro jeito, amados. Se tivesse, eu teria achado. Eu procurei muito, mas não achei. Não achei nada que possa substituir a minha atração no corpo de Cristo. Nada.
porque não tem nada, senão eu teria achado. Então o apóstolo Paulo chegou a esta conclusão. Eu não aniquilo, sabe o que é aniquilar, né? Jogar fora. Eu não aniquilo a graça de Deus, não. Por que você está falando isso, Paulo? Porque Deus teria sido ingrato crucificando Jesus sem precisar. Não é uma questão de raciocínio. Ué, se religião salvasse, para que Cristo foi crucificado? Então é isso que ele está querendo dizer para nós. Eu não aniquilo a graça de Deus, por quê? Porque se a salvação fosse de outra maneira, tivesse outro jeito para ser salvo, Deus crucificou Jesus sem precisar. Não havia necessidade. Como é tão difícil achar este caminho? Como é tão difícil cair em si? Aqui é somente para aqueles que realmente querem ser salvos. Não é aquele que quer aparecer, não. É o que quer ser salvo. Esse vai receber de Deus a revelação de que foi atraído no corpo de Cristo, lá na cruz. Isso é revelação através da palavra de Deus. Não é por ver. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, na época, por causa do Evangelho. Olha que coisa. Estava preso na ilha de Patmos. E lá ele ficou não sei quantos anos. Quando ele estava quase cego, quase surdo, olha o testemunho que ele deu aí, né? 1 João 5, 20. Né? Olha o testemunho. No verso 19, ele tinha dito aí uma coisa muito importante para nós. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quanta gente se engana porque não conhece, né? Não conhece a palavra de Deus. Ele agora descobriu. Como foi que João descobriu depois de tanto tempo? Sabemos que o Filho de Deus já veio e me deu entendimento. Houve um cair em si. Espera aí, se eu preciso nascer de novo, o que eu estou fazendo aqui? É isso. Se eu preciso nascer de novo, como é que nasce de novo? É isso. Então ele descobriu. Ele me atraiu no corpo dele. Muito obrigado. Mas quem é ele? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é um profeta, não. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele tem a vida eterna para aqueles que querem. Quem não quer, fica na religião. Fica achando que está legal, mas não está. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela obra que o Senhor fez por mim naquela cruz, deixando que teu filho fosse crucificado por aqueles religiosos, invejosos, que crucificaram o teu filho Jesus Cristo naquela cruz, para ele me atrair no corpo dele, me levar à morte com ele, à sepultura com ele, para que o Senhor ressuscitasse o teu filho e me ressuscitasse juntamente com ele. Muito obrigado, Pai, que todas as pessoas que estão aqui neste santuário tenham esta revelação, que Jesus Cristo a atraiu no corpo dele lá na cruz. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.